diferente de São Paulo, Minas Gerais não tem sofrido muito com a forte estiagem. A produção de cana nesta safra deve se aproximar com a de 2017 e 2018. No entanto, ela é abaixo da expectativa inicial. Minas Gerais é um estado muito grande e as usinas estão espalhadas por diversas regiões do estado, tá? Mas concentradas ali na região do Triângulo Mineiro. No Triângulo nós temos hoje 70% da cana de açúcar do estado, 30% são em outras regiões. Esses 30% estão em outras regiões, nos últimos anos sofreu muito, né? Nós tivemos uma estiagem, períodos de estiagem, períodos de seca muito fortes nessas regiões que prejudicou a produção. Esses 30%, as regiões que estão com esses 30%, esse ano está muito melhor do que nos anos anteriores, tá? Com relação ao Triângulo, nós temos uma diferença muito grande, microlocalizada na região, que tem prejudicado um pouco a safra de algumas unidades. Mas como um todo, tá? Minas, a nossa expectativa é muito parecida com a produção do ano passado, mas ela é bem abaixo da nossa estimativa inicial. Nos nossos levantamentos iniciais, Minas tinha um potencial de chegar a quase 66,5 milhões de toneladas de cana. A nossa produção ano passado foi 64,5. Então, ou seja, se a gente está falando hoje que a gente vai repetir um pouco do ano passado, ou seja, há uma redução significativa sobre a estimativa inicial, que era 66,5, a gente tinha anunciado inclusive 65 por prudência, mas é muito provável que a gente que Minas termine a safra em algum número entre 64 e 65 milhões de toneladas. O que nós temos hoje nesse ano de realmente significativo é a produção de etanol, que está subindo bastante no estado. Houve uma reversão, uma inversão do mix, tá, de açúcar para etanol, aproveitando aí a diferença que a gente tinha realmente de precificação, de rentabilidade de etanol com relação ao açúcar. Isso demonstra a capacidade de mudança de mix do estado, a flexibilidade das unidades produtoras, isso é muito importante para o produtor. Em Minas, com certeza, nós vamos ter uma redução aí de 600 a 700 mil toneladas de açúcar, tá, da produção do ano passado. E Minas é o segundo maior produtor de açúcar do Brasil, então, ou seja, é uma redução significativa. E essa redução de açúcar vai significar uma reversão para etanol, e nós vamos atingir mais de 3 bilhões de litros de etanol, com destaque principalmente para o etanol hidratado. Outro estado que não tem sofrido muito com a estiagem é o Mato Grosso do Sul, e a expectativa é de processar 50 milhões de toneladas. A safra do Mato Grosso do Sul, vamos lá, o nosso estado sofreu um pouquinho menos do que aqui algumas regiões de São Paulo com relação à seca. Está seco lá, nós temos tido, é uma questão que está chamando a nossa atenção, a gente está alerta a isso, mas perdemos menos. Na verdade, assim, o TCH melhorou um pouquinho até agora da safra e na verdade, a condição de um pouco menos de chuva, e é uma coisa que a gente tem lá no Mato Grosso do Sul, é bastante atípico, ou seja, a gente conseguiu avançar a safra. Nós estamos hoje 20% acima de onde estávamos na mesma safra passada. Já vamos aí na quinzena mais recente, a gente já estava com quase 21 milhões de toneladas processadas. E a expectativa é de finalizar a safra quando? Olha, de novo, a gente sempre tem um problema de chuva. Ano passado a gente teve chuva fora de hora, tivemos muita chuva em abril e maio, tivemos em junho, tivemos uma geada que atrapalhou um pouco. O fator tempo no nosso estado é sempre um alerta, que a gente não sabe como é que é o comportamento, e tanto é porque a gente desenvolveu o Mato Grosso do Sul já há 4 safras, a gente moe direto. Durante os 12 meses do ano sempre tem alguma usina moendo. Então, a gente sabe que a gente tem um contingente de cana aí de cerca de 50 milhões de toneladas. A gente espera conseguir tempo de moer isso tudo. Já no Paraná, a estiagem impactou a safra de cana-de-açúcar. A previsão é que o atual ciclo seja menor e o próximo antecipe o início. A safra, não diferente dos outros estados, está numa velocidade bastante grande, principalmente em função das estiagens. E se por um lado a safra está acelerada, em alguns lugares aí até quase que 20% ao mesmo período do ano passado, nós temos já uma preocupação exatamente pelo encurtamento dessa safra. E já em muitas unidades, uma quebra significativa, variando aí de
de 5% até 15%, dependendo da localidade. Então, estamos estimando a continuar uma condição dessa, que tenhamos uma safra um pouco mais curta, provavelmente, até pela antecipação da colheita, e um planejamento para um início um pouco mais cedo no próximo ano, e talvez até com um volume de cana deixada para a próxima safra um pouco maior. Mas são ainda estimativas, nós temos uma previsão agora de chuva aí próxima, então queremos daí fazer uma análise disso depois para ver em que tempo e a velocidade que isso vai ser dado. As usinas do estado de São Paulo são as mais prejudicadas pela estiagem. Uma delas é a Vertente, localizada no município de Guaraci. Essa safra, tanto para a Vertente como para o Grupo Terreoso no todo, está sendo uma safra muito ruim pela quebra que nós tivemos de quase 10% na safra. Teve uma seca muito grande, há muitos anos eu não via isso, e realmente uma quebra. Junto a isso, há um preço de açúcar péssimo. Então isso realmente é uma safra muito ruim para todo mundo, eu acho. E vocês alteraram o mix de produção de vocês? Todo mundo acho que alterou, né? Na verdade, com esse viés de alta de etanol sobre açúcar, todo mundo resolveu virar realmente para etanol. Então nós não fomos diferentes. Mesmo a Terreoso sendo uma empresa açucareira, né? No caso da Vertente especificamente, nós revertemos total. A ABAG tem acompanhado a safra 2018-2019. O presidente da entidade, Luiz Carlos Corrêa Carvalho, que também preside a Canaplan, analisou o cenário atual e também o mercado de açúcar. A ABAG inclusive apoia um movimento que eu participo, que é da Canaplan, do projeto Safra. A gente avalia a safra constantemente, fazemos relatórios disso. E a gente está muito preocupado com a safra. Nós tínhamos, quando a gente projetou a safra, um número que era considerado no mercado baixo, e agora as pessoas começam a achar que o número é menor do que aquele. Porque são 4 meses sem chuvas, tivemos um verão que não foi tão bom e depois tivemos um outono muito seco, entrando agora no inverno seco, de tal modo que é uma preocupação não apenas para essa safra, mas também dos impactos que ela pode causar para a próxima. Afinal de contas, essa seca dificultou plantios, nós temos uma redução do plantio importante, um aumento na idade do canavial, o que perturba nessa safra e certamente também perturbará na próxima. E atualmente o açúcar está desvalorizado. É uma tendência que vai continuar no setor? Basicamente, o que está acontecendo esse ano e provavelmente em 2019 são os excedentes de oferta que vieram da Ásia. A revelia de preços baixos, os governos resolveram fazer uma proteção, subsídios, suportes e coisas desse tipo, de uma forma até certo ponto estúpida, que acabou levando a esses excedentes e preços muito baixos, e eles estão pagando a conta porque estão montados num produto muito desvalorizado. Nós aqui, em função da nossa flexibilidade, estamos conseguindo aumentar muito a produção de etanol e, portanto, reduzir um pouco essa exposição a preço tão baixo. Mesmo assim, a gente entende que, em função disso e em função da subida de preços de outros produtos nos países, para 2020 a gente vai ver um outro mercado com preços muito mais altos.